Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje cheguei em casa depois do trabalho e observei uma coisa muito ruim, inclusive, na internet, falando sobre um museu de arte moderna lá em São Paulo, que expôs uma criança a uma situação não só vexaminosa, como também pornográfica e coisas do gênero, né? Um homem ficou nu enquanto uma mulher e uma criança exploravam o corpo dele. E essa criança ia tocando neste homem nu deitado no chão, né? Você pode ver aí que é uma coisa realmente absurda. Não diferente disso, tivemos há pouco tempo também patrocinado por um banco, né? Inclusive esse último que eu te falei gastou 6,6 milhões de reais para patrocinar essa porcaria, né? E também o Banco Santander também fez aquele Queer Museum, né? Parece que esse agora foi patrocinado por outro banco. Só não vou dizer o nome porque não estou com certeza do banco, mas também é um banco famoso. Veja bem, os banqueiros envolvidos nisso. Se você lembrar um pouquinho mais, um ano ou dois atrás, tinha uma peça onde as pessoas andavam uma atrás da outra explorando a parte genital e traseira do sujeito. Quer dizer, as coisas estão indo de mal a pior. Mas isso não é de se espantar. Na verdade, eles querem que você se espante. Eles querem que você fique assim como você está. É isso que esses caras querem. Sabe por quê? Eu vou te contar uma história. Eu comecei a trabalhar já desde sempre, né? Trabalho desde de jovem e não tive muito tempo para fazer faculdade. Quando meu pai quis me pagar a faculdade, eu deixei para lá para trabalhar, né? Então fui trabalhar. E quando chegou uma hora eu precisava de faculdade porque não havia emprego, né? Então tive que me virar. Sem muito dinheiro para pagar a faculdade, tentei primeiramente faculdade pública, mas muitos dos cursos tinham horários impossíveis de se estudar, né? O cara tinha uma aula de manhã e outra de tarde e outra de noite. Quer dizer, é para vagabundo, né? E não é para trabalhador o curso, né? Então você vê que fica impossível da pessoa trabalhar e fazer aquele curso. Não tem um curso à noite. Não tem para o cara trabalhar durante o dia e fazer à noite. Não tem. É faculdade para vagabundo. Desculpe o termo, mas é. Porque o cara não pode trabalhar, não pode fazer nada. Porque ele tem uma aula 10 horas da manhã, outra 3 horas da tarde e outras 8 horas da noite. O que você vai fazer no seu dia? Nada. Você não tem como trabalhar, é impossível. Então, eu resolvi escolher alguns cursos que fossem mais viáveis. Primeiro eu tentei o de História, né, na UERJ. Né? Passei bem, né, nos primeiros lugares. E chego lá no curso, não deu porque não dava para conciliar o horário de trabalho. Me disseram, não, você que vai conseguir e tal, que dá para conciliar, não deu para conciliar. Não deu para conciliar, abandonei. Aí tentei outro curso, né, também na UERJ, e passei novamente. Mas aí eu tentei para artes, porque se você está acompanhando meu canal, você já deve ter percebido que eu gosto de desenhar, sei desenhar bem, né? E tentei vou tentar para a educação artística, pelo menos vou ser professor ou alguma coisa nessa área, né? Que eu já desenho bem. Então fui para esse curso. Quando eu chego no curso, você começa a ouvir umas coisas meio esquisitas, né? Eu comecei a ouvir essas coisas que estão aí, é a ideologia que é pregada no curso de artes da UERJ, por exemplo, e em vários outros cursos de arte pelo Brasil. Em vários. Eles fazem isso de propósito para escandalizar. Escandalizar é o objetivo dos cursos de arte. Eles não querem fazer você ver uma coisa bela, eles querem escandalizar. Quando eu desenhei no curso, inclusive, algumas pessoas ficaram espantadas. Poxa, você desenha bem. Como se desenhar bem fosse algo fora do escopo da arte, né? Como se fosse algo fora do escopo. Os caras queriam outras coisas, eram ideias. Era mais ou menos o seguinte, como fazer uma propaganda. A arte, a atual arte contemporânea, ela é como propaganda.
ela é, na verdade, propaganda de ideologia. Ela choca você para que você tente se adequar. Por exemplo, você bota você num lugar, uma sala escura, né, toda preta, com um foco de luz. E ali no final bota um prego. Aí você vai olhar para o prego. Aí você vê aquele monte de doido chegando e olhando para o prego. É verdade, é verdade. Aí você chega uma hora que você fica assim, poxa, eu estou numa coisa muito interessante, tudo preto assim, parece que está num ambiente etéreo até, né? Um lugar escuro com um foco de luz. Eu estou numa coisa interessante, estou com uma coisa importante. Todo mundo está achando isso importante. As pessoas acabam achando que aquilo é importante. E as pessoas querem ser iguais àqueles sujeitos. Elas querem entrar no clube dos intelectuais vagabundos que nós temos no Brasil, especialmente no campo das artes. Bom, o que seduz as pessoas, principalmente, é a vontade de entrar no clube. Para entrar no clube, elas fazem qualquer coisa. O crente de verdade não se adequa a isso, por isso saiu daquele curso. Mas para você entender um pouco a coisa, vou te contar uma história que aconteceu lá. Uma vez um professor estava dando aula, falando essas coisas de muita abstração, que não sei o quê. Aí ele deu um trabalho, né? Deu um trabalho e falou assim, eu quero que vocês tragam uma coisa que é e que não é ao mesmo tempo. Que é e que não é. Aí eu pensei assim, esse cara falou tanta maluquice, isso deve ser doido, né? Eu vou fazer uma coisa aqui para ver o que vai dar. Aí o que aconteceu? Como era uma coisa que é e que não é, eu levei um pote de palmito de vidro com areia dentro. Aí ele perguntou, o que é isso? Isso aqui é uma coisa que é e que não é, porque a areia se torna vidro e o vidro também faz parte da areia. O vidro moído vira areia, então é e não é. Aí ele, que coisa maravilhosa, que fantástico. Mas agora, como que você vai desfazer isso e fazer uma transformação nisso? Não vejo possibilidade de você trazer uma transformação. Aí eu peguei o troço, fui para um canto, taquei na parede. Aí quando taquei na parede, o cara, quase chorou. O cara quase chorou. Chorou porque eu taquei um vidro de maionese com areia na parede. Aí, poxa, eu ia falar assim, só tem maluco nesse troço. Só tem maluco nessa faculdade. O cara quase chorou, o cara chorou mesmo, saiu lágrimas. Aí, no dia seguinte, falou, agora tem que fazer um outro trabalho com isso, que não altere essa ideia de é e não é. Aí peguei aquela areia, peguei aquele monte de caco de vidro, misturei com um verniz meio sintético e fiz tipo um peso, né? Um peso de jornal e revista, só que era de areia e verniz e vidro. Aí parecia a mesma coisa, aí ele delirou de novo. Aí eu falei assim, caramba, só tem maluco nesse troço. Aí quando... tem um outro trabalho, eu faço também, mas aí ele já percebeu que eu estava zombando da cara dele. Aí eu também já estava largando aquilo, né? E deixei para lá, simplesmente abandonei aquela faculdade, que não acrescentava porcaria nenhuma. Não acrescentava porcaria nenhuma. Mas o que me acrescentou é que eu descobri que esses caras, esses sujeitos, eles querem que você fique, na verdade, assim, chocado. Eles são treinados durante 4 anos, às vezes 5 anos ou mais, por causa das greves e coisas assim. Eles são treinados ideologicamente e são treinados para chocar você. Quando você vê, de repente, um cara vestido de Cristo, com corpo feminino em algum lugar, pode crer que ele também participou de algum tipo de treinamento desse. Eles são treinados para chocar. Eles trabalham com a ideia de conceito e não de obra. O que interessa para eles é o conceito. E o conceito é aquele valor, um valor que você tem, e esse valor precisa ser violentado. Quando eles violentam um valor, eles estão satisfeitos e acreditam que fizeram arte. Aliás, eles acreditam, inclusive, que a arte, esse tipo de porca arte, pode substituir a sua relação com Deus, porque eles entendem que essa arte é algo espiritual, algo que vai te elevar às alturas espirituais. Ou seja, quando você vê esses caras trazendo crianças que tocam em homens nus em museus,
né? Exposição, como diz lá o Queer Museu, exposição da bicha, né? Botando crianças em situações de pedofilia. Esses caras, eles estão fazendo aquilo de propósito para chocar você. De propósito. Eles querem exatamente que você reclame, querem que você esperneie, para depois você ficar cansado de se espernear. Cansado de se espernear, e com isso eles provocaram uma mudança em você. O que precisamos fazer? Precisamos proibir esse tipo de coisa. Precisamos proibir antes que isso continue. Isso já gerou uma desgraça lá fora, no exterior, e vai gerar uma desgraça aqui no Brasil também, porque gradativamente isso vai sendo aceito. Um desses professores da UERJ disse certa vez que numa dessas performances, né, performance é um negócio assim que não tem muita definição, é uma frescura que o cara faz, né? Uma frescura para chocar os outros, simplesmente isso, a definição exata é isso, é uma frescura para chocar os outros. Disse que um sujeito fez uma performance onde uma sala vazia, tinha uma Bíblia em cima de uma cadeira, tinha um prego, tipo um cravo, né, de cruz, né? Um outro cara com martelo, e veio se estou contando mais ou menos parecido, pode ser que eu esteja distorcendo um pouco a história, mas é mais ou menos isso, ou foi o próprio cara que se automutilou. Bom, o cara fez o seguinte, ele chegou, entrou na sala, declamou um poema absurdo, né, pornográfico, segundo a narrativa do professor, botou o pé em cima da Bíblia, pegou aquele prego e cravou no próprio pé, varando a Bíblia. Varando a Bíblia. Essas pessoas não valorizam nem a própria vida. Um dos caras que faz esse tipo de arte, um gringo aí, ele inclusive chegou a se eletrocutar em um Ford, aqueles primeiros carros da Ford, eu não vou falar o ano porque eu não lembro exatamente, aquele Ford que é ícone do capitalismo, né? Ou seja, para chocar mesmo. Ele pegou chegou perto do Ford e trouxe 2 fios de alta tensão e encostou no peito, quase morreu. Ele quase morreu, são capazes de quase morrer. Em outros casos, por exemplo, tem uma maluca que ela coloca no site dela assim, que ela faz aquelas modificações no corpo dela, ou seja, bota botox, né? Botox no corpo, corta os ossos da face para mudar de aparência, ficar com queixo pontudo, coisas desse tipo. Ela faz isso para enfrentar o fatalismo determinista de Deus, ou seja, são anticristos. Esses artistas são anticristos. Não permita que seu filho faça a faculdade de artes. É a maior desgraça na vida de um jovem. Eu, quando fui parar naquele lugar, eu era adulto, então eu sabia o que aquilo não prestava. Mas tem muita gente lá que entra numa situação e logo depois se curva aquela hegemonia, vamos dizer assim, aquele cabide de emprego, literalmente, porque vão comer muito dinheiro da Lei Rouanet, e além de ser um cabide de emprego, eles formam tipo um grupo, uma maçonaria deles, digamos assim, né? Onde eles se fecham e eles têm que ter a mesma fala, o mesmo comportamento, e um promove o outro, desde que todos concordem com a mesma coisa. Não existe democracia nesse meio. Não existe democracia nesse meio. Não existe opinião diferente. É uma opinião só. Portanto, não deixe seu filho fazer faculdade de arte, seja teatro, música ou desenho. Não deixa. Especialmente se for em faculdade federal. Bota seu filho para fazer um curso técnico, alguma coisa, mas não deixa fazer faculdade de arte. Estou dando essa dica para você se você quer seu filho bem educado. Enfim, essas coisas são propositais. São propositais para chocar você, chocar sua família e fazer com que você se degrade. Porque vai chegar uma hora que você vai estar tão chocado que você vai aceitar a pancada para simplesmente não sofrer novamente aquele choque. Porque quando você é chocado, você sofre o choque e reage àquele choque. Mas quando você reage, você desprende muita energia para reagir àquilo. E quando você desprende essa energia, energia física, emocional, de um modo geral, você desprende essa energia e isso gera um estresse.
E esse estresse que isso gera não vai ser agradável para você depois. Então vamos dizer assim, é como se você gerasse um estresse e esse estresse desse um rebote depois de você reagir a isso. O rebote te leva a uma situação quase que deprimente, digamos assim, não vou falar que é depressão porque não sou médico, mas leva a uma situação deprimente, você fica triste por ter passado por aquilo, não ter adiantado nada discutir aquele troço. Então, como você se torna cada vez mais triste por estar reagindo àquilo, chega uma hora que você simplesmente não reage. Você simplesmente ignora e deixa acontecer. E quando você deixa acontecer, aquilo só vai crescendo, né? Então, essa é a ideia desses caras. Eles querem fazer isso. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz para você que é servo de Deus, você que não se curva a essas porcarias que a Lei Rouanet está patrocinando com os bancos, os banqueiros que os liberais, os libertários dizem que são bonzinhos, né? Que vão resolver a situação de todas as coisas no Brasil e no mundo, né? São os antagonistas da esquerda, não são antagonistas da esquerda, eles são coleguinhas da esquerda. Então observe, contra Deus, são anticristos também. Observe aqui Malaquias 3,18 e vou entrar um pouquinho no capítulo 4. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ou seja, existe diferença entre o justo e o ímpio, e você não pode aceitar estar no meio dessa gente. Tinha crente naquela sala de aula que eu saí, que não saiu, continua lá. O que aconteceu? Se tornou igual ao ímpio, né? E continua o versículo aqui, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, esses sujeitos que fazem mal, fazem essas coisas, eles receberão o juízo de Deus. E eles queimarão como palha. Não sei se você já viu palha queimando, né? Quem foi criado na cidade pode não ter visto isso. Mas quem já viveu no campo ou teve algum contato com o campo, você já viu como é que palha queima. Ela queima mais rápido do que papel. Quando você quer acender uma fogueira, você bota a madeira e pega a palha. Você bota a palha embaixo da madeira que você quer queimar, a madeira tem que estar seca, obviamente, madeira já seca, bota embaixo e você risca o fogo. Quando você risca o fogo primeiro pega na palha, porque a palha pega fogo rapidamente, começa a sair fumaça, a palha começa a queimar e com isso ela começa a arder e você vai jogando mais palha em cima. Quando você joga mais palha, mais fogo gera, até que os troncos de madeira, ou melhor, os gravetos que você bota ali, eles vão pegando fogo gradativamente, porque a palha está queimando. Então esses homens são como os palha, e eles querem que você veja eles pegando fogo, porque eles sabem que o destino deles é o inferno, é o juízo, é a condenação, é o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então eles já estão queimando aqui, para que você olhe para eles e que eles querem fazer com que você também pegue o fogo que eles vão pegar e já estão sofrendo isso aqui, estão querendo levar outras pessoas para o inferno. E Deus diz aqui que de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Essas pessoas não ficará delas nem raiz nem ramo, mas eles querem também com isso levar você, seu filho, sua família para o inferno para onde eles vão. E tem mais, diz o seguinte, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação estará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Ora, você que crê em Jesus, você que serve a Jesus, você vai ter essa bênção para você. Ou seja, você teme a Jesus, você vai nascer o sol da justiça para você e a salvação, que é Jesus Cristo, que é o paraíso de Deus para você. Quando você chegar no seu fim de jornada, Jesus vai te receber e vai dizer, bom está, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor.
Mas aqueles não conseguirão isso. E nós, que somos servos de Deus, sairemos e cresceremos como bezerros do cevadouro, fortes, belos, né? Preparados para toda a saúde, né? É interessante que essas pessoas, elas estão se destruindo. E o que nós devemos fazer para essas pessoas? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Eles estão perdidos, são pessoas que vão para o inferno. O que nós devemos fazer? Não ir em eventos culturais, porque a maioria dos eventos culturais atualmente tem alguma coisa satânica envolvida. Isso aqui são só o extremo. Eles chegaram a isso porque já fizeram outras coisas. Tá? Não pense que isso veio de repente, não. Foram fazendo outras coisas, foram tolerando, agora estão exagerando, né? Então, nós devemos não ir nesses eventos, criar nossos eventos, e culturais até, para que as pessoas participem e conheçam mais da Bíblia. Por que não divulgar o Museu da Bíblia, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, melhor dizendo, do outro lado aqui da Poça, eu moro aqui em São Gonçalo, do outro lado aqui da Baía de Guanabara, nós temos o Museu da Bíblia, ali na Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode procurar aí na internet, Museu da Bíblia. É um museu interessante, onde você pode levar seus filhos para conhecer a história da Bíblia, ver coisas que mostram a realidade da Bíblia. Outro museu que você deve visitar, se puder, é o Museu da Inquisição, me parece que é em Minas Gerais. Visite também. Aconselho também que visite os museus militares, que tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Mas não visite essa porcaria de bancos, museus de banco. Museus dos bancos, eles só querem gerar mais atrito, eles querem mudar a economia. E isso aí tem a ver com o comunismo e com o megacapitalismo, né? E para mudar a economia, eles precisam promover o que é mal, o que é ruim. Toda casa cultural que for ligada a banco, não perca seu tempo em assistir nada lá, porque não tem nada de bom. A maioria das coisas não são boas. Uma vez ou outra tem alguma coisa boa, mas é muito raro. Se você for com interesse de encontrar coisa boa, não vai encontrar. Pois saiba, então, que essas pessoas querem que você se escandalize. Então, portanto, não permita que elas escandalizem você e que elas façam você se desanimar de combater essas coisas, porque elas querem te sobrecarregar, elas vão te sobrecarregar com um desconforto para que você fique exaurido e até o ponto que não queira mais reclamar disso. É esse o objetivo deles. Eles são treinados durante 4 anos para fazer isso. São treinados para fazer isso e você não pode se deixar abater. Portanto, deixe esses museus ligados a banco, especialmente, de lado. Esqueça-os. Procure museus que sejam decentes, né? Museu de Arte Contemporânea em Niterói. Você quer lixo maior do que aquilo? É uma bela obra por fora, parece um disco voador, como dizem. Mas quando você chega lá dentro, dificilmente você encontra alguma coisa que preste. Uma vez fui lá, tinha uma caixa, dessas caixas de feira, né? Que bota banana e tal. Os caras botou um rolo de arame farpado, enferrujado ali dentro e disse, obra sem título, ou seja, nem o cara que fez sabe o que é aquilo. Nem o cara que fez sabe o que é aquilo. Aí você pergunta para ele, o que é isso? Ah, é o que você entender que seja. Ou seja, ele não quer que você entenda, ele quer que você não entenda, ele só quer chocar você. E de tal forma que você fique chocado e processe isso de forma a aceitar tudo que não presta. Portanto, eu acho que deveríamos estar mais atentos, não a essas coisas, mas a combater a formação ideológica nas universidades de artes, a formação ideológica nas faculdades de artes no Brasil. Isso que é o grande problema. Enquanto você está atacando o museu, as faculdades estão formando um monte de maluco para fazer coisa pior. O problema são as faculdades de arte. Ataque o mal pela raiz, né? Ataque o mal pela raiz. Assim como os professores de história contaram muitas bobagens a respeito de história, os professores de arte estão criando pessoas doentes para fazer a sociedade se adoecer também.
tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, de um ponto de vista cristão. Aí o cara da arte vai dizer, você está perseguindo. Não. Quando o cara da arte diz assim, que ele faz isso, ele diz porque você pode interpretar o que quiser. Então eu estou interpretando a sua arte como porcaria. E você não pode reclamar da minha interpretação. Não é? Se você é um artista, né? Você não pode reclamar que a minha interpretação é que aquilo é porcaria. Mas essa é a interpretação, e a minha interpretação, que aquilo é porcaria, deve ser respeitada. Assim como a interpretação da maioria dos brasileiros. E bom, isso é o que tem para falar hoje. Que Deus abençoe rico e abundantemente, e tome cuidado com os artistas e boicote as faculdades de arte. Se você faz alguma doação, não faça para a faculdade de arte, especialmente das universidades federais.